Olá, meus irmãos. É com muita alegria que nós vamos dar início à reflexão de hoje. Gostaria de pedir a inspiração do Pai Maior, que esse estudo seja de bom proveito para mim e para todos que me assistem. O tema da noite é a alegria de servir. E para começar, eu vou ler a prece de Cáritas, para a gente dar início ao estudo. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Com essa prece, nós pedimos, neste momento, dedicamos este minuto de boas vibrações, que Deus, nosso Senhor, tenha misericórdia de nós todos, que nós possamos estar emitindo bons pensamentos neste momento de pandemia, neste momento que o mundo cobra de nós mais amor, mais caridade, mais serviço ao próximo. Que assim seja. Então, como eu disse, esse estudo ele foi feito com base no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Eu não sei se eu disse, mas a minha inspiração foi no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E também naquela parte do livro Boa Nova, no capítulo Amor e Renúncia, que Jesus pergunta a Pedro: conheces, Pedro, a alegria de servir um amigo? Então, eu me inspirei nesses trechos. Em relação ao Pensamento e Vida de Emmanuel, ao livro, eu gostaria de comentar alguns trechinhos que me chamaram a atenção. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Entrando em sintonia com a vida abundante. Vejam só, o serviço ao próximo nos eleva numa sintonia com a vida abundante. Aquilo que é de essencial, de realmente importante na vida, que nos traz a alegria de viver. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia,
a espelhar-se por toda a parte. Então, aquele que serve entra nos cimos da imortalidade. Por que a alegria de servir? Vale lembrar que existem, né, as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moral. Porque nós viemos ao mundo para evoluirmos. E a gente evolui, para a gente evoluir, nós temos que ter essas duas metas: o desenvolvimento da moral e o desenvolvimento do conhecimento. E eu, particularmente, penso que há muita alegria nos templos religiosos, porque a evolução, ela nos dá essa alegria, esse prazer de estarmos progredindo. Então, quando a gente vai a um templo religioso, particularmente nós espíritas, vamos à casa espírita, a gente tem um prazer, uma alegria, porque é um ambiente que nos proporciona ajudar o próximo, seja através de uma palestra, seja através de um trabalho voluntário, seja através de um trabalho com as crianças, ou de uma palavra amiga que você direciona a alguém. Então, esse serviço nos faz muito bem. Também nos sentimos alegres porque é um ambiente de aprendizagem, não só na casa espírita, mas os templos de modo geral. É um ambiente de aprendizagem, de conhecimento. Está no livro dos Espíritos, nas questões 111 a 113, que os espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, nós estamos ainda evoluindo neste sentido. E os espíritos puros, que já atingiram a superioridade intelectual e moral absoluta, desfrutam da vida eterna no seio de Deus, porque já evoluíram neste patamar. E lembrando que a asa da moral, que é o que nós vamos mais discutir hoje, ela é de extrema importância, né? Tão quanto a da sabedoria, talvez até mais. E quando se fala em desenvolver a caridade, a moral, o serviço ao próximo, não se refere apenas à nossa família, aquelas pessoas do nosso contato íntimo, doméstico. Aqui se estende a toda a família universal, a família no sentido global, geral. Todos somos de uma mesma família, a humanidade. Aquele que está distante de você hoje, aquele que você socorre, pode ser o seu irmão de outra vida, ou pode vir a ser, em uma vida futura. Essa caridade, ela deve ser estendida a todos. Lembrando que a caridade é o contrário do egoísmo. O egoísmo é a chaga, é aquilo que nos puxa, né? Aquilo que nos faz regredir, aquilo que não nos permite ajudar o próximo. Jesus representou a caridade. Jesus não pensou em si ao ajudar aquelas pessoas consideradas exclusas, né, da sociedade. A mulher adúltera, o cobrador de impostos. Ele não pensou na sua imagem, ele pensou simplesmente em ajudar. Ele era a figura da caridade. Ao passo que Pôncio Pilatos, ele é o exemplo do egoísmo. É aquele que lava as mãos diante de um inocente, sabendo que era inocente e mesmo assim permitiu o martírio. Realmente o egoísmo é aquilo que nós devemos eliminar, expurgar de nossa sociedade. Tem um trecho de Coríntios, que todos devem conhecer, a excelência da caridade, que eu considero bastante interessante e gostaria de ler agora, neste momento. Eu vou ler em forma de poema, tá? Como se fosse uma declamação. Coríntios.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse trecho ele é bem interessante, né? A excelência da caridade, porque nos ensina que a caridade genuína, verdadeira, é aquela que o amor de fato acontece. Você pode entregar uma esmola a alguém, você pode, como diz o texto, né? Ainda que eu destinasse toda a minha fortuna aos pobres e jogasse, entregasse meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, não é o ato em si, o ato de serviço ao pobre, de serviço ao sofredor, de serviço aos familiares, de serviço à humanidade. Não é o ato em si, é o amor que você dedica ao próximo. Então, é um trecho bastante relevante, porque evidencia que não tem como ter hipocrisia para Deus. O amor, ele tem que ser verdadeiro. A caridade, ela deve ser verdadeira. Senão, de nada vale, como bem diz o texto. Segundo o Evangelho, né, de acordo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me baseei muito nas partes de amar a Deus como a si mesmo e não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Né? Lá diz a respeito dessas pessoas que elas buscam a glorificação na terra. Elas querem se mostrar, elas fazem aquela caridade, mas para enaltecer a si próprios. Né? Então, ele já tem a sua recompensa. Tem a sua recompensa onde? Na terra. Ao passo que aqueles que agem no anonimato, com aquela caridade verdadeira, genuína, como colocou o texto aí da excelência da caridade, aqueles sim serão glorificados no céu. Receberão a sua recompensa porque Deus irá recompensar. Ao passo que os outros que fizeram a caridade para enaltecer a figura deles mesmos, a imagem deles mesmos, se mostrarem, já receberam a sua recompensa na terra. Deus nada recompensará. Outro fator importante também é de servir, de ajudar sem humilhar. É você auxiliar sem se mostrar poderoso ou grandioso diante daquela pessoa ali, não colocá-la como um pobre coitado. Então, ajudar sem humilhar é extremamente importante, porque aquele que ajuda, na verdade, ele recebe muito mais do que o outro que está sendo beneficiado. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem a história da mulher benfeitora. Isso aqui exemplifica bem essa questão de não se mostrar, de agir no anonimato, que é uma mulher que dedicava serviços à população mais carente e ela levava a filha consigo. A mocinha aprendeu com a mãe, mas a mãe falou com a mocinha, disse, né? Se eu der o pão para você, o que você fará? Você estará fazendo a caridade? Não, porque esse pão eu é que estou te dando. Você tem que agir
de forma que você mesma fará a caridade. E aí a moça decide costurar, né, aprende o ofício e com as vestes que ela mesma fez, ela auxilia seguindo o exemplo da mãe caridosa. Ao passo que alguém nota essa mulher da sociedade, mas que agia no anonimato, e a benfeitora pede para não evidenciar o nome, que ela não aparecesse na sociedade como essa mulher, né, benfeitora que auxiliava a tantos. Age no anonimato. Com certeza, essa benfeitora tem a aprovação de Deus, a glorificação no céu. Também vale dizer que aquele que auxilia deve auxiliar, lembrando lá da excelência da caridade, realmente com dedicação, de forma que aquilo ali seja um esforço da pessoa para ajudar. E aí vale lembrar do Evangelho, né, naquele trecho que fala da moeda da viúva. Quer dizer, a moeda da viúva pesa mais que o ouro do rico, que dá sem privar de coisa alguma. Isso significa que algumas pessoas auxiliam, aí pensando na caridade material, porque há de sobra. Aquilo ali é o resto, né? Aquilo ali não fará falta alguma, então pode doar, sem prejuízo de si mesmo. Não há mérito nisso. A gente pode até auxiliar, mas para Deus vale mais aquele que dedica, aquele que se esforça para ajudar o próximo. E aí me faz lembrar de uma história do livro Jesus no Lar, no capítulo 21, que conta a história de um homem muito dedicado, mas que, como ele não possuía bens, ele achava que ele não estava fazendo muito para Deus. Só que era um homem preocupado com a reforma íntima. Ele passou a preocupar em vencer o mal dentro dele mesmo. Diante de uma calúnia, ele não repassava aquilo nos caminhos, né, nas estradas que havia transeuntes, ele retirava as pedrinhas para não prejudicar, para não machucar os pés das pessoas. Então, nos pequenos atos, ele procurava auxiliar, não materialmente, mas era uma palavra negativa que não era proferida, era a reforma íntima que ele fazia, procurando evitar o mal dentro de si. E qual não foi a sua surpresa ao ser coroado com luz, com alegria no plano espiritual? Então, lá no plano espiritual, muitas vezes, até nos encontramos com pessoas que nós auxiliamos aqui. Tem um texto da irmã Rosália, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que evidencia isso. Ela diz para nós: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. A irmã Rosália, eu pesquisei, foi uma freira, ela viveu na França no século XIX e durante a Revolução Francesa, ela ainda era criança, a família dela, que era constituída de agricultores, mas que tinha um certo respaldo no ambiente onde eles viviam, eles abrigaram uma parte do clero, né, que estava fugindo da perseguição aí durante a Revolução. Ela se encanta pela caridade, pelos serviços dos vicentinos, e ela começa a dedicar, né, já mocinha, a mãe a coloca num convento, e ela passa a vida dela toda dedicando aos mais necessitados, né? Ela morre e até o fim da vida dela, ela esteve auxiliando aqueles que mais precisavam. E aí ela diz isso. A gente lembra também do Bezerra de Menezes. Ele é perguntado a ele qual foi a maior alegria dele ao desencarnar. E aí ele diz que a alegria dele foi ter tido um contato com a Celina, que era uma mensageira da Maria Santíssima, e a Celina o recebeu no plano espiritual, o ajudou a levantar, né, da cama, e ele avistou uma multidão. E ele ficou assim emocionado, Bezerra de Menezes, mas ele disse: eu não reconheço, eu não sei quem são. E aí a Celina disse: esses são aqueles que você auxiliou.
e você nem sequer sabia o nome, mas você auxiliou. São todos eles que vêm agora te agradecer. Então, ele, quando é perguntado qual foi a maior alegria dele, ele fala que foi este momento, que ele avistou todas as pessoas que ele tinha auxiliado, sem nem mesmo saber o nome. Então, é muito bonito e isso é colocado para nós. Imagina a alegria de nós termos contato com todos aqueles que nós auxiliamos e o reconhecimento deles para conosco, né? É realmente muito bonito isso. A gente imagina que sim. Então, eu vou mostrar aqui a imagem do Bezerra de Menezes e da irmã Rosália, que está aqui, certo? Essa é a irmã Rosália e aqui o Bezerra de Menezes. Portanto, a caridade moral, ela é muito mais difícil do que a caridade material. A caridade material, a gente não consegue perceber muito bem se aquele ato ele está acontecendo com sinceridade, com sentimento puro. É fácil você entregar algo material. Mas a caridade moral, geralmente você percebe ali um sentimento de amor ao próximo. Caridade moral é muito mais difícil. É o calar-se diante de uma ofensa, é o não julgamento, ainda que todo um coletivo julgue, é uma palavra consoladora, é estar próximo de alguém, ainda que seja uma situação muito difícil e perigosa. Volto a dizer que o egoísmo, percebo que é uma chaga, é aquilo que nos impede de realmente agirmos com caridade. E aí vale lembrar mais uma vez a respeito de Jesus. A caridade que Jesus teve com aquela mulher adúltera, né? Ela ali para ser apedrejada, ele pergunta, mulher, alguém te condenou? Ela disse não. Então eu também não te condeno. Vá e não erres mais. Jesus, ele agiu com caridade, ele era a figura da caridade. E vale lembrar aqui, novamente, do capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia, que Jesus, ele age com esse serviço ao próximo o tempo todo, à humanidade. O finalzinho do capítulo é emocionante, é difícil a gente não chorar, porque relata o momento do martírio, que Jesus prossegue com a cruz, com o madeiro, e ele ali com passos vacilantes, como se estivesse diante da humanidade inteira, ele não tem raiva, ele não tem ódio, ele só ama, é amor e renúncia. Então que nós também possamos agir como Cristo. Para finalizar, eu vou ler mais um texto, tá? Uma prece. Essa prece é do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Se te decides efetivamente imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa tem importância em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio.
que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. Que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus irmãos, que nós possamos agir para que o nosso planeta, para que a Terra se eleve igualmente para os céus. E é só através do serviço, do amor ao próximo, é que nós iremos atingir tal situação. Que Deus esteja conosco hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.